A gente vive numa era de protestos, né? Das ruas do Peru à Ucrânia, parece que tem agitação social por toda a parte. Mas a pergunta é, será que o que a gente está vendo são revoluções de verdade? Bom, uma fonte de análise marxista diz que sim, e a perspectiva dela pode de verdade mudar o jeito que a gente enxerga as notícias. Vamos mergulhar nisso para entender o porquê. Para a gente desvendar esse argumento, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos sacar qual é a questão central que está em jogo hoje em dia. Depois, a gente vai ver por que existe tanta discordância e vamos fundo nas raízes filosóficas disso. Em seguida, vamos conhecer uma ferramenta teórica para analisar tudo isso, o conceito das duas revoluções. E, por fim, a gente vê o que a fonte propõe que seja feito com toda essa informação. A questão fundamental é essa aqui. Quando a gente vê milhares de pessoas nas ruas derrubando um governo, o que a gente está vendo? É um simples protesto ou é o começo de uma revolução? A fonte que a gente analisa hoje argumenta que a resposta para essa pergunta define todo o resto. Parece uma pergunta simples, né? Estão acontecendo revoluções agora mesmo? Para o autor da nossa fonte, a resposta é um sim bem grande. O curioso é que ele afirma que praticamente ninguém na esquerda concorda com ele. Ué, por que essa divergência toda? E olha, isso aqui não é só papo teórico, não. A fonte aponta para eventos reais que a gente viu acontecer. Levantes massivos no Nepal, no Iêmen, na Síria, na Ucrânia, e a lista vai longe. Para o autor, isso não são eventos isolados, mas sim parte de uma onda revolucionária global. E é aqui que o negócio pega fogo. Enquanto a fonte olha para esses acontecimentos e vê revoluções em andamento, ela alega que a imensa maioria da esquerda vê apenas protestos ou rebeliões. A diferença na palavra parece pequena, mas as implicações são gigantescas. A grande pergunta é, por que essa recusa em chamar uma revolução pelo seu nome? Então, a resposta para essa discordância toda, segundo a fonte, está numa palavra só: subjetivismo. Vamos entender o que esse conceito quer dizer e por que ele é tão central nesse debate. O que é esse tal de fator subjetivo? Para simplificar a história, é a liderança. Para a visão que a fonte critica, um levante popular só pode ser chamado de revolução se for liderado por um partido revolucionário, sabe? Uma vanguarda organizada que sabe exatamente o que está fazendo. Se não tiver essa liderança correta, para eles não é uma revolução de verdade. O veredito, como a fonte descreve, é pá, rápido e final. Se as massas vão para a rua sozinhas, espontaneamente, sem a direção de um partido marxista, a conclusão é uma só: isso não é uma revolução. Para essa visão subjetivista, a liderança ideológica pesa mais do que a queda de um governo. Pensa bem no que isso significa. Um país inteiro pode se levantar, pode derrubar um ditador, mas se não tiver um partido específico ali no comando, o evento é simplesmente desclassificado. O quem lidera se torna mais importante do que o resultado em si. Tá, mas de onde vem essa fixação toda na liderança? Segundo a fonte, a raiz desse debate é bem mais funda. A gente precisa voltar para um dos maiores embates da filosofia moderna, a divisão entre Hegel e Marx. Esse slide aqui resume a diferença de um jeito genial. De um lado, o idealismo de Hegel. Para ele, o motor da história é o choque de ideias, algo que rola na consciência, no subjetivo. Aí, do outro lado, Marx vira a mesa com o materialismo. Ele diz que o motor é o choque de classes, algo que acontece no mundo real, objetivo, material. E aqui está a grande acusação da fonte. Ao focar no fator subjetivo, ou seja, na liderança e nas suas ideias, os críticos estariam, sem nem perceber, abandonando a análise materialista de Marx e voltando para a visão idealista de Hegel. Estariam dando mais importância às ideias do que à ação real das massas nas ruas. Ok, então se essa visão subjetivista é um beco sem saída, como é que a fonte propõe que a gente analise esses levantes todos? Bom, a resposta está no trabalho de um teórico chamado Nahuel Moreno, que nos oferece uma ferramenta nova para entender o que está acontecendo. A base de tudo vem de uma citação do Trotsky, que define revolução como a irrupção violenta das massas no governo de seus próprios destinos. A chave aqui, percebe, é a ação das massas, um evento material objetivo e não a ideologia de quem está na liderança. É exatamente aí que o Nahuel Moreno entra na história. Ele pegou essa ideia do Trotsky e desenvolveu ela para explicar um fenômeno muito comum no século XX e XXI, grandes revoluções que acontecem sem um partido revolucionário clássico no comando. A primeira ferramenta que o Moreno nos dá é essa ideia de Revolução de Fevereiro. Pensa lá na primeira fase da Revolução Russa. É uma revolução objetiva que explode de forma espontânea,
onde a massa derruba o regime. O ponto central aqui é que, segundo essa teoria, as pessoas na rua não estão necessariamente pensando estou fazendo uma revolução socialista. Não, elas só agem. Por isso é uma revolução inconsciente do seu próprio objetivo final. Este slide organiza tudo de um jeito perfeito. De um lado, a Revolução de Fevereiro. A liderança é espontânea, a consciência é inconsciente e a função dela é abrir o processo. Do outro lado, a Revolução de Outubro. A liderança é de um partido, a consciência é plena e a função dela é culminar o processo. Uma basicamente abre a porta, a outra leva a transformação até o fim. E agora, a gente pega essa ferramenta e aplica no mundo de hoje. A conclusão da fonte fica, cristalina. Os levantes que a gente vê no Nepal, na Palestina, no Peru, não seriam meros protestos. Seriam revoluções de fevereiro. São o primeiro ato de uma peça, o início de um processo que pode ou não amadurecer e se transformar numa revolução de outubro. Beleza. Se essa análise toda está correta, a pergunta que não quer calar é: e aí? O que se faz com isso? E a fonte não fica só na teoria não, ela propõe um plano de ação bem claro. O plano de ação tem 3 pilares. Passo 1. Reconhecer. Parar de chamar esses eventos de protestos e aceitar que são revoluções em potencial. Passo 2. Analisar. Levar esses movimentos a sério, estudá-los com uma perspectiva materialista. E o passo 3. Intervir. Agir para construir a liderança revolucionária que pode transformar uma revolução de fevereiro em uma de outubro. E é aqui que a gente vê que essa discussão toda não é só um debate acadêmico, né? O jeito que a gente dá nome para as coisas muda o nosso jeito de agir. Para a fonte, chamar um evento de protesto permite que se fique só de braços cruzados, olhando. Mas chamá-lo de Revolução de Fevereiro, aí é um chamado à ação, uma exigência de engajamento para influenciar o futuro. E com isso a gente encerra com a provocação para pensar. Independentemente de se concordar com a perspectiva marxista, a pergunta fica no ar. Essa distinção entre um começo espontâneo, fevereiro, e uma conclusão organizada, outubro, será que ela nos oferece uma nova maneira de interpretar os levantes que vemos no noticiário? Talvez seja uma lente útil para entender um mundo que parece estar em constante transformação? A análise final, como sempre, é de quem assiste.